Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para contar uma prosa um pouco diferente para vocês, uma história diferente. Tem causas assim que eu vou contar que eu via falar quando eu era criança, então a gente se criou ouvindo essas histórias, né? Então que contava. Então aquilo me chamava muita atenção, ficava com os olhos arregalados, prestando atenção e aquilo ali gravei essas histórias. Hoje eu tenho para contar essas partezinhas para vocês. Eu vou contar esses casos assim que antigamente se ouvia falar, de casos de que gente que via alguma coisa, que saía de noite, enxergava isso, enxergava aquilo. Eu, particularmente, quase nada eu vi, então coisas que eu ouvia falar. Então eu vou contar um caso que um rapaz saiu de noite para ir na casa da guria, então na volta era meio tarde, então ele tinha cruzado uma estrada, aquelas estradas, uns desertão, que era só roça de um lado e roça do outro. Então, numa noite de luar, de longe ele avistou, lá numa encruzilhada, uma pessoa. Não dava para divulgar o que era, se era um homem, se era uma mulher, sentada na beira da estrada, todo de branco. E ele seguiu. Pensou, não, é uma pessoa que está lá, um conhecido, alguém que está lá sentado aguardando. E seguiu, estrada fora, caminhando, caminhando. Ao se aproximar lá, sentiu um arrepio e viu assim que aquela pessoa tinha desaparecido. Sumiu. Não era ninguém. E aí que eu deixo no ar aquela coisa assim, né? Será ou não ser? Que será? Então, sei lá, não sei nem o que dizer. Então são as histórias que a gente via falar. Um caso de um caboclo velho também que foi visitar a guria, mas esse ia a cavalo. Foi visitar a guria de tardezito, na volta, e essa estrada onde ele passava tinha que cruzar na frente do cemitério. A única estrada que tinha. Era um pouquíssimo, então cruzava na frente do cemitério. Na volta, já era tarde da noite. Ao se aproximar do cemitério, ele pensou: não, aqui eu vou dar uma arrochada no cavalo, no matungo, para ver se ele cruza mais rápido. Chegando próximo ali do cemitério, não é que o cavalo deu uma empacada e não tinha jeito. Não tinha jeito. O máximo que ele foi cruzando era a passo lento, né? Então ali ele sentiu também alguma coisa estranha, né? E o Chiroé meio que se apavorou, né? E, e via que parece algo acontecia, né? Que era bem estranho a sensação. Ele não lembra exatamente o que ele viu, mas sentiu coisa muito feia ali. E aí até que conseguiu cruzar na frente daquele cemitério. Passando o cemitério, e aí conseguiu chegar em casa. Aí, então essas coisas que eu via contar, de gente que via uma coisa, via outra. Então, o que eu quero contar para vocês, um caso mais importante, e isso aí eu tenho para contar, porque eu vi, eu vi não, eu presenciei isso aí, foi uns acontecimentos que acontecia na onde eu me criei. Então assim eu vou contar para vocês. Nós tínhamos a nossa casa, né? Não existia luz elétrica na época. Para trás da casa tinha o galpão, onde guardava os produtos, as ferramentas, uns equipamentos que nós usava para a lavoura, né? Então era tudo coisas meio artesanal, não tinha grandes coisas, grandes equipamentos. Então era enxada, palma, foice, essas coisas que se usava na roça, carroça ali. Então para trás ali tinha nós chamava o paiol ali, uma parte do galpão onde era guardado o milho. E para trás ali aquele galpão ali já era o nosso potreiro. E o que a gente escutava de noite, não era todas as noites, algumas noites escutava os cavalos. Nós tinha dois cavalos e os cavalos saiu dali de trás do chiqueiro, de trás do galpão ali, a gente escutava que ele saiu. Mas isso era tarde da noite, meia-noite, tanto, 1 hora da manhã. Então nós escutava lá de dentro de casa, nós estava deitado já, escutando, o ouvido que era um pila ouvindo. Os cavalos largavam, os dois cavalos correndo. Trote velho, e se largava. Um potreiro que tu escutava assim que aquilo ia longe, aquela corrida assim, ia longe, ia longe. Daí a pouquinho eles vinham de novo, os dois, correndo, correndo, correndo. E vinham e paravam ali atrás do galpão, atrás a impressão que dava, assim, parece que o animal chegava ali e eles comiam rastoio, comiam milho. E dali um pouquinho silenciava, ficava tudo quieto, ali um pouquinho largava de novo, os dois de novo, correndo, 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 aquilo se ia. Aí vinham de volta de novo, vinham de volta, correndo, correndo. Aquilo ia longe.
E várias vezes durante a noite a gente escutava aquilo ali. E aí o que eu quero dizer, assim, o impressionante disso tudo, que no outro dia, isso aí eu vi, no outro dia de manhã, a gente ia lá, observava os animais, não era toda as crinas, mas tinha algumas partes das crinas ali que tava assim, tão um troço assim, tão amarrado, dava a impressão assim, que parece que era uma trança, era trançado aquilo ali. Uma nozeira muito, muito feia, crivado de nós, e não era todas as crinas do animal, mas algumas partes assim, toda a impressão que dá, parece que alguém fez uma trança. E aquilo ali não tinha jeito de desamarrar. A gente tinha um tesourão que é para parar as crinas dos animais, então aquilo ali a gente tinha que cortar aquilo ali para poder se desfazer. Então são coisas, minha gente, assim que eu acho assim que não tem explicação, porque um dizia que era isso, outro dizia que era aquilo, sei lá, nessas alturas. Então a outra coisa que eu queria contar para vocês é a história da velhinha. A velhinha, então, não é velhinha, a velhinha. Era uma luz que surgia lá de dentro do potreiro, mais ou menos 1 metro de altura, assim, como se fosse uma vela, uma chama acesa, e aquilo ali vinha em direção, assim, saía lá de dentro do mato e vinha em direção aonde a região onde é que nós morávamos, assim, dentro do potreiro. E aquilo ali sumia. Aí vão dizer assim, ah, era vagalume, porque existia vagalume naquela época. Hoje quase não se vê falar em vagalume, não era vagalume, o vagalume era conhecido, que ele ia indo e aquilo acendia, apagava, assim. Não, era uma vela, como se fosse uma chama. Aquilo ali andava assim, andava. Então nós apavorados, o que que era aquilo, né? Nós ficava espiando lá de dentro de casa com um buraquinho, uma flechinha, então ali nós ficava espiando. Olha a velhinha, nós dizia. Então mexia um com o outro assim, ó a velhinha, velhinha. Então aquilo vinha assim, vinha várias vezes, nós observávamos aquilo, e isso também tudo, essas coisas aconteciam, não era cedo, era sempre tardão da noite, da meia-noite em diante. Então a gente ficava observando essas coisas. Então aquilo ali ficou uma coisa assim que a gente ficou sem entender realmente o que que era aquilo ali, qual é o fundamento daquilo ali, que era essa história da velhinha que vinha lá de dentro do potreiro, como se fosse uma luz assim. Aquilo era uma chama acesa assim, e vinha aquilo, aí sumia. Dali a pouquinho ela surgia de novo lá de dentro do, e vinha em direção aonde a gente morava por ali. E nós ficava, a piazada toda ficava apavorado, né, com essas coisas que aconteciam. Então tá, minha gente. Por hoje eu tô arrematando essa história que eu tenho para contar. Sei lá, eu não sei o que é. Então hoje eu lembro, às vezes, eu para contar essas histórias assim, esses acontecimentos que lá no interior, lá para fora existia, que era bastante escuro. Então, as noites que eram bem claras, quando não tinha um luar, a noite bem, mas no mais era uma escuridão total. Então, essas coisas se via, essas coisas assim. Então, eu sei lá, eu deixo com vocês aí aquela coisa assim que não sei o que dizer. São fatos, são coisas que aconteciam. Essa história dos cavalos que corriam e voltavam, ficavam várias vezes e vinham ali atrás do galpão ali e os animais paravam, dava a impressão assim que eles comiam milho, comiam alguma coisa e dali um pouquinho eles largavam de novo, correndo e vinham. E no outro dia amanheciam com as crinas ali, né, algumas partes das crinas com todo amarrado, meio que parece trançado, então a gente tinha que cortar aquilo ali. Tá, pessoal? Essa história eu tenho para contar para vocês. Quem gostou, deixa um joinha, inscreva no canal. Daqui um pouco eu venho para contar mais uma história, mais um caos assim que eu via falar, caos assim que eu presenciei, casos lá da roça, lá do meu tempo de infância. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês. Fique com Deus. Até o próximo. Obrigado.